Tudo bom, gente? Então, sexto vídeo, é um vídeo super curto, é só pra gente, né, a gente gostou desse insight aí que ele falou e vamos escutar ele comentar. A ideia do drywall é trazer facilidade. Isso. Tá? Em todos os sentidos. O sistema nasceu para isso. O sistema nasceu para isso. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave. O sistema, na verdade, é a frase-chave. A Né? frase-chave. O sistema nasceu para isso. Gente, o drywall nasceu para facilitar a vida de todo mundo. Então, quando a gente vai numa obra, dá um orçamento e o cliente quer aquela dilatação antiga, de gesso, chumbada, e quer o forro chumbado, aquele forro antigo, porque ele é mais barato, né? E a gente fala, por exemplo, se a gente vai gastar 20 dias com aquele serviço, esse a gente gasta 10, com o drywall a gente gasta 10, que ele vai ter 10 dias para antecipar todo o serviço de pintura, elétrica e tudo mais, ele não leva isso em conta, ele não leva isso em consideração. Ele prefere pagar 1.000, 2.000 a menos no outro serviço e gastar os 20 dias um mês, do que pagar 1.500, 2.000 a mais e fazer em 10 dias o mesmo serviço. Né? E a gente toca na tecla, quando eles perguntam pra gente, não, a gente realmente faz todos os tipos de serviço, a gente faz essa hidratação de gesso com perfeição, a gente dá garantia, a gente faz esse outro serviço de plaquinha chumbada, a gente dá garantia. Tem obras que nós estamos tocando agora que estão sendo feitas com esse tipo de material, que escolha do cliente. Mas se a gente tiver a oportunidade de indicar e de falar qual que é o melhor o que fazer, a gente fala para fazer o estrutural, o drywall. Por quê? Porque ele veio para facilitar. Né? Hoje nós estamos aí no auge, né, dessa questão de preocupação com a ecologia, preocupação com o meio ambiente. A gente fala em gesso antigo e o drywall, a gente fala em economia de água. E vamos jogar aí 60%, 70%, 80% de economia a mais de água. Porque praticamente você não usa água no drywall no estruturado. Né? Não se usa. Enquanto o outro, para chumbar, para dar o acabamento, fazer tudo que precisa, é muita água que usa. E muito desperdício. Então quando a gente compara um drywall ou um forro estruturado com o gesso antigo, nós estamos falando em vários tipos de economia. A gente ainda não consegue a economia no bolso do cliente no sentido de contratar o serviço, porque os materiais ainda estão caros para nós e as ferramentas são especializadas e também são mais caras. Né? Enquanto o outro forro com serrote, um martelo, gesseiro faz, o drywall ele precisa de uma parafusadeira, ele precisa de um nível a laser, ele precisa de várias outras ferramentas que são mais caras para fazer. Então o serviço realmente sai um pouco mais caro. Mas a gente compensa isso em economia de tempo, economia de material, limpeza na obra, qualidade do serviço. Cara, agora se esses 4 fatores que eu falei agora não forem suficientes para convencer um construtor, para convencer uma pessoa que está construindo, além da economia, eu não falei da economia da água, não for fator para uma pessoa gastar um pouquinho a mais para fazer esse tipo de serviço, e quando eu falo gastar mais, gente, no final do lápis não dá mais, porque é a metade do tempo. Então, se você for calcular o seu tempo em obra, o tempo de execução de obra, você vai lucrar. Mas nós vamos dizer, é um trabalho de formiguinha, nós vamos ter que colocar isso na cabeça devagarzinho do cliente. Né? E é isso. O drywall veio para facilitar, veio para trazer facilidade para todas as pessoas. É um serviço com muito mais qualidade, com muito mais rapidez, com muito mais limpeza, né? Sem tanto gasto de água. E o interessante que você falou desse trabalho de formiguinha, entra também a mudança que veio, né? De um tempo atrás existia muito, como que eu vou falar a palavra, tipo assim, meio que os pedreiros meio que negavam quando a gente falava, não vão reboca seu teto não, de alvenaria não, de cimento, vamos fazer o forro drywall e tal. No início teve muita rejeição, porque assim, acho que eles pensaram assim, nossa, vai tomar nossa serviço, área, vai tomar nosso serviço. E hoje, se você falar com eles para rebocar hoje no gesso na alvenaria, eles ficam mais bravos. Fala assim, não,
Vamos lá, rebaixa lá, ou faz que seja o gesso liso ali, o revestimento, dependendo de algum construtor aí, né? Hoje em dia eu já não vejo, muito difícil eu ver um teto rebocado. Quase ninguém devido a esse problema, trinca demais, movimentação. E além do que agora com essa questão de eles trocarem o tijolo da lajota por isopor, né? Isso, também, né? isso. Então acabou. Então, tipo assim, esse trabalho que o Luiz falou que vai ser um trabalho de formiguinha, daí a gente tira uma base que vai dar certo o que a gente está fazendo, o que a gente está levando de informação para as pessoas, o que a gente está falando, né? Acaba que essa frase que eles falou que a obra com o drywall facilitou, e facilitou mesmo. Se a gente for comparar, a pessoa tem uma casa hoje ali, vai reformar, quer dividir um ambiente, às vezes, em vez de ele contratar o pedreiro, bitorneira, cimento, tijolo, aquela bagunceira toda, simplesmente chama a empresa que ela gosta lá, né? E chamar a gente pra gente fazer a parede de drywall. Acabou. Dividir o ambiente, simples faz assim. o design. Então tá vendo a facilidade que hoje tem o drywall? Ela dá esse leque pra gente, né? Essa facilidade. E facilita elétrica, hidráulica, tudo, foi né? Tudo projetadinho. Porque assim, nós já pegamos obras também de grande porte, que é o seguinte, como nós estamos aí mais de 15 anos no mercado. E o bom que a gente falou que esse vídeo ia ser rapidinho, né? Tá vendo tanto que ele é importante? Justamente. Mas assim, qual que é a questão? Mas vamos voltar lá. Então o que acontece? Como a gente tem 15 anos de mercado, nós erramos muito, gente. Não vamos mentir não. Nós erramos muito, né? Aprendemos muita coisa na raça. Hoje a gente já pode falar que a gente está num know-how de muito poucos erros. Não vou falar que a gente não erra, que a gente não vai errar, porque não tem como, justamente. E o erro a gente vai aprendendo e tudo mais e tal. Mas nós estamos dispostos a assumir os erros e a gente sempre assume o erro e conserta ele. Isso é o diferencial da nossa empresa também. Né? Dependente de prejuízo, dependente de valor, o cliente nunca sai insatisfeito. Nunca sai insatisfeito. Se o erro foi nós, a gente vai lá e faz tudo o que precisa ser feito e ponto final. Enfim. Então o que acontece? O drywall, o serviço de drywall em si, seja o teto, seja as paredes, ele exige um segmento, né? Então vamos supor, por exemplo, vai hidráulica, vai elétrica. O que a gente tem que fazer? Normalmente a gente faz o estrutural, a gente faz um lado só da parede, deixa o pessoal da elétrica entrar, deixa o pessoal da hidráulica, depois a gente faz a acústica, se for o caso de colocar as mantas acústicas, depois a gente faz o fechamento do outro lado, dá o acabamento. Então é um processo. Quando isso é projetado por arquiteto, pelo engenheiro ou o dono deixa a gente comandar essa questão, tudo sai muito perfeito. A gente já pegou obra que o cara falou assim, não, vai e faz. Beleza, a gente vai lá e faz o serviço. Depois a gente tem que voltar tampando buraco. Por quê? Porque não pensou que vai passar hidráulico, não pensou que vai passar elétrico, tem que fazer corte. Mas mesmo assim, veja bem, tanto que é mais fácil você errar até no drywall. Porque o drywall, se você errou no lugar de um cano, de uma elétrica, o corte e o conserto, o fechamento ele traz muito menos transtorno do que você quebrar uma parede, um tijolo, depois rebocar, pintar e fazer tudo o que precisa. Então, enfim, e fora de uma coisa, por exemplo, nós já fizemos umas 3 ou 4 horas aqui em Patos do cliente aumentar só a segunda laje, né? E nessa questão, veja bem, nós estamos falando em economia de peso. Não, agora nós não estamos falando só de tempo de serviço nem qualidade, nós estamos falando de economia de peso mesmo. Da fundação, né? Justamente. Então, com o drywall ali, você vai economizar em torno de 60% a 70% do valor que daria numa parede de alvenaria. Então, veja bem o valor de tanto que isso é benéfico para sua casa, para o seu estrutural, para não abalar a sua estrutura, para não vir trincar a sua parte de baixo, né? Então, enfim, tudo isso aí, drywall veio para facilitar, né? Somos totalmente apaixonados pelo drywall, nossa empresa cada vez mais fica mais especialista nessa área. Nós já temos muitos serviços, fazemos esse serviço desde 2008, 2009, nós já estamos prestando serviço, já fazemos serviço de drywall. E o que vocês precisarem, nós estamos à disposição, né? Estamos junto com o pessoal aí da Max Crew, né? Vamos para cima, gostei muito da forma que eles pensam. E que bom saber que tem gente pensando assim, que tem mais gente assim ainda, que a gente se juntando, cada um fazendo sua parte na sua região, a gente consegue
né, mudar a mentalidade das pessoas em relação ao nosso tipo de trabalho, né, a dar valor no que ela contrata, no que ela põe na obra, e pagar o seu devido valor. Isso. Então, vamos para cima.